Bom, dos meus filhos eu lembro muita coisa, muita coisa. Mas não dá para contar tudo, que senão fica um livro aqui, né? Um audiolivro, um videolivro. Mas começar do Ricardo, eu lembro quando ele tinha mais ou menos 6 anos, nós fomos congregar no Jardim São José, e eu sentei lá na frente, atrás do banco do ministério. Sentamos ali, e era cedo ainda, não tinha começado o culto. Aí o Monchiquinho chegou, o cooperador, o Chiquinho chegou, parou ali, viu a gente, parou, saudou, saudou o Ricardo. Aí ele falou assim pro Ricardo: Ô Ricardo, você está orando para mim? Está orando por irmão Chiquinho? Aí o Ricardo olhou para trás e falou assim: Não, irmão, oração você pede para aquele irmão que está lá atrás, ó, que está anotando o papelzinho lá, você pede para ele, tá bom? Isso aí eu fiquei sem graça, não sabia o que falar. E o irmão Chiquinho deu risada e falou: Ah, tá certo, voltou lá, fez pedido de oração e depois foi sentar. Esse foi um. A outra do Ricardo foi quando a irmã Selma chegou em casa, esse eu não estava, mas fiquei sabendo depois, e começou a reclamar com a Eliane. Falou: Nossa, minha vida está uma droga. E começou a lamentar, lamentar, lamentar. E eu vou, ainda ela falou assim: Eu vou deitar aqui nesse sofá. Ela deitou lá no sofá da sala e falou assim: eu vou querer ficar aqui até morrer. Não vou querer levantar mais daqui. E o Ricardo estava escrevendo lá, perguntava se gostava de desenhar, estava fazendo um desenho. Aí ele olhou para ela, ficou em pé e falou assim: Ah, é isso mesmo, irmã, é assim que Deus quer, né? É assim que Deus quer ver o soldado deitado, o soldado arriado, jogando a mochila no chão, desistindo de tudo. É para isso que Deus te chamou? Foi assim que Deus te ensinou? E mais algumas coisas lá que eu não lembro agora. Então ela levantou correndo e falou: Não, Senhor, me perdoa. E foi orar e foi pedir perdão para Deus e depois foi embora para casa dela. Do Henrique eu lembro também muita coisa, mas em destaque assim, uma vez o irmão Silvio com a Marta chamaram a gente para passar o ano novo na casa deles. E a gente foi. Aí chegou lá, quando deu meia-noite, soltaram os fogos, tudo, a gente estava ali conversando, comendo e conversando. Aí quando deu meia-noite, o Silvio abriu uma champanhe. Abriu um champanhe não, né? Uma cidra, né? E pegou esses copinhos descartáveis de plástico, colocou em 4 copinhos, porque era tudo criança, 4 adultos e toda a criançada, né? Filhos deles, filhos nossos também. E aí o Silvio colocou em 4 copinhos, entregou para mim, opa, que é isso aqui? Entregou para nós ali e falou assim: um brinde por esse ano novo que está entrando, que Deus abençoe nós todos, que Deus faça maravilhas na nossa vida. E foi falando tudo que dava na cabeça dele, né? Vamos fazer um brinde e tal, e a gente ali, né? Aí o Henrique estava, não sei onde que ele estava, porque ele escutou, se aproximou, ele tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, uns 5 anos eu acho. E aí o Henrique falou assim: Ah, é muito bonito, viu, irmão? Você falando, fazendo brinde com bebida alcoólica e falando o nome de Deus. Você acha que Deus está se agradando disso? Deus não está se agradando disso, não. Ou você toma sua bebida, ou você fala das coisas de Deus. As duas coisas juntas não combinam. Ah, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Mas vai falar que ele estava errado? Não estava, né? Estava certo. Esse aí eu lembrei do Henrique. Bom, do Henrique também teve a vez que ele, correndo dentro de casa, ele tropeçou e bateu a cabeça no bujão de gás. Quando eu fui olhar se tinha quebrado, machucado, arranhado ou saindo sangue, não. Tinha nada na cabeça dele. Mas no bujão de gás estava amassado. Fez uma covinha assim pequenininha no bujão de gás, onde ele tinha batido a cabeça. Do Robson eu lembro também de muita coisa, mas a que me marcou assim foi quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Ligaram para o meu trabalho, que era para eu voltar para casa porque o Robson tinha se machucado. Eu voltei, chegando lá, ele estava nascendo o dente dele, o dente definitivo. Não, estava nascendo um e o outro tava para cair. Tava o dente da frente estava para cair para nascer o dente definitivo. Ele correndo dentro de casa também caiu e tinha uma cômoda que tinha saído o puxador, mas tinha ficado o parafuso lá. E ele caiu com a boca no parafuso. Quando ele bateu a boca no parafuso, o dente entrou. O dente voltou para dentro da carne. E aí eu olhei, tinha sangue, tudo, procurei o dente lá, tudo, eu olhei na boca dele e falei: bom, o dente só pode ter entrado, porque por aqui eu já procurei e não achei. Vamos pro dentista. Tinha um dentista socorrista, 24 horas, ali perto do campo do satélite. Coloquei ele no carro, fomos para lá. Chegamos lá, contei pro dentista o que tinha acontecido. O dentista falou: não, o dente dele caiu. Não acontece isso do dente voltar para dentro. Eu falei: não, mas a pancada. Eu falei: não, você quer saber mais do que eu? Eu estudei, eu sou dentista, não sei, você não sabe mais do que eu. Eu falei: não, o senhor tá certo, tá certo. Então vamos tirar um raio-x. Quando tirou o raio-x, ele falou: você tá certo mesmo, o dente está aqui dentro. Ó. Mostrou o raio-x, o dente estava lá dentro. Aí veio agora, vai operar, vai fazer o quê? Ele falou: não, agora você deixa porque o dente vai novamente, vai nascer de novo e vai cair para depois vir o dente definitivo. Tá bom.
Aí, passados uns meses, estava lá o dente dele, bonito, lá, já no lugar certo, o dente de leite, pronto para cair, para vir o dente definitivo. E ele foi empinar pipa na rua, caiu e voltou com o dente na mão. Voltou dando risada, com a boca cheia de sangue e com o dente na mão. Teve outras também, de todos eles tiveram muitas outras histórias. Do Robson também, uma vez, de sábado ou de domingo, que eu não trabalhava de sábado e domingo, então colocava eles no carro e a gente ia para algum lugar. E um dia a gente estava passando, tinha um homem vendendo churros. Então eu parei o carro, desci e comprar churros para todo mundo. Aí estava lá esperando o homem preparar e tinha um cachorro, uma cadela ou dois cachorros, não sei, que estavam um montando no outro. Aí o Robson me chamou, me cutucou, puxou minha roupa e falou assim, pai, dá uma olhada, dá uma olhada. Eu falei, o que tem? Ah, o que eles estão fazendo? Ah, para, deixa pra lá. O que eles estão fazendo? Eu falei, estão fazendo bobagem, filho, deixa pra lá. Falei, não, pai, eles estão transando. Foi o que ele falou. Isso com 6 ou 7 anos, por aí. O Daniel, muita história também, o Daniel era muito engraçado porque quando ele tinha 4 anos, menos de 5, de 5 para baixo, 3, 4, até 5 anos, ele era só chegar a visita em casa que ele ia no quarto e vestia roupa social. Ele punha uma camisa social, demorava um pouquinho lá. Depois, quando eu já sabia que ele estava fazendo isso. Mas nas primeiras vezes ele saía, ficava em silêncio, passava uns 10 minutos e ele voltava. Aí ele voltava de calça social, sapato, gravata, ele colocava uma gravata, tinha umas gravatas de antigamente que tinha um zíper. Você colocava ela aqui, ela era de zíper, pronto, já colocava ela aqui. Colocava camisa, gravata, paletó e vinha para a sala. Aí ele penteava o cabelo, aí ele vinha, aí ele cumprimentava as visitas, sentava, conversava. Era um costume que ele tinha, bem pequeno. Bom, do Daniel, o Daniel acho que foi o que mais sofreu com dor, assim, quando era criança, porque uma vez brincando de cabra cega em cima da laje, a laje era recém-feita, em cima da garagem, e também não tinha um parapeito ainda, né? Estava para comprar material para fazer. E eles foram para cima da laje, o João Vitor, o Daniel e o Davi. Tinha visita em casa, a gente dando atenção para as visitas e eles brincando de cobra cega, né? Colocava um pano aqui amarrado no olho e tinha que pegar o outro. E quando era o João Vitor que estava tentando achar os outros, o Daniel não deixava ele chegar perto da escada, porque era laje, escada, e não deixava ele chegar perto com medo dele cair. Ah, não, tinha um murinho ali sim. Tinha um murinho que eu fiz, mas estava fresco. Estava um murinho fresco ainda. Não estava firme ainda, a massa estava fresca. E aí ele colocava a mão. Eu falava para ele, ó, esse murinho aqui não pode chegar perto que ele cai. Quando foi a vez do Daniel, descuidaram dele, ninguém se preocupou. Ele foi para pegar, quando veio, caiu ele, tijolo, tudo lá para baixo na escada. E aí foi aquele barulhão, a gente correu para saber o que tinha acontecido, ele subiu chorando, ele era pequeno, subiu chorando com a mão na cabeça, no rosto, na cabeça. E eu falei assim, ai Daniel, o que foi, Daniel, o que aconteceu? Não, pai, calma, eu tô bem, não, calma. Ai, tá bom então, mas deixa eu ver onde machucou ele. Ai, minha cabeça. Aí, hoje a gente dá risada, né, Daniel? Mas perdoa aí, Daniel. Hoje a gente dá risada, né? Isso aí também uma das histórias. No outro dia o Ricardo e o Henrique se pegando lá, brigando por algum motivo, e começaram a discutir, e aí falaram, não, porque isso, que aquilo, você vai ver. Criança. E aí o ventilador estava ligado, só que o ventilador estava com o fio descascado, tinha um pedacinho assim de fio descascado ali. Porque acho que tinha prendido o fio na porta, descascou, e eu não sabia que estava com o fio descascado. Aí os dois lá discutindo, já para sair na mão. Daqui a pouco o Daniel deu um grito que acabou a briga, tão forte que ele deu. E todo mundo olhou para o Daniel, o que aconteceu? Ele falou, tomei um choque na orelha. E uma parte muito bonita que Deus fez com o Daniel, e eu acho que ninguém sabe até hoje, nem ele mesmo. Ele tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade, e ele estava brincando de bola na rua. E nessa época foi a época que a gente passou uma prova material muito grande, e sempre foi luta, mas nessa vez foi maior. E eu vendia o aparelho de fisioterapia, aquela almofadinha que tinha um fio ligado na tomada e tem os botõezinhos que a pessoa comprava, colocava em cima da dor para amenizar a dor, para tirar, ela vibrava, esquentava, então ela dava um relaxamento e também diminuía a dor, dependendo do problema que a pessoa tinha. E aí, um dia eu tinha um golzinho branco, e aí eu peguei o carro, fui tirando da garagem. O Daniel correu, veio no vidro assim do carro e falou, você vai aonde, pai? Era um sábado até, isso aí eu me lembro. Você vai aonde, pai? Eu falei assim, eu vou vender um aparelho para um homem.
E o homem tinha ligado, falou, me deram a indicação que você vende um aparelho, tudo aí. Me deu o endereço, eu estava indo, eu morava na Vila Clarice. Aí ele falou assim, tá bom, pai, eu vou orar para Deus abençoar, que você vai chegar lá e você vai vender e você vai voltar para casa com dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei o carro, fui até o endereço do homem, cheguei lá e ele falou assim, olha, não precisa me explicar muito não, já me falaram, eu já usei, eu não lembro se era a irmã dele que tinha comprado comigo e tinha indicado para ele. Ele falou, eu já usei, gostei e eu vou querer um sim. Pode tirar o pedido aí para mim. E já me pagou na hora ali e a minha comissão já paguei água, não lembro, fiz compra no mercado, né, uma comprinha para a semana e foi exatamente o que ele falou. Tá vendo, Daniel? Como Deus usa? É, do João também tem um monte de história. O João era muito nervoso quando era criança, muito nervoso. Até o Zebra uma vez foi brincar com ele, né? O Zebra tinha umas brincadeiras bobas com criança. Aí pegou ele, foi dar uma manobra lá nele, lá ele escapou da mão do Zebra, bateu a cabeça, não sei se foi na parede ou no chão. E aí ele foi para cima do Zebra de chute, soco sobre do Zebra. E o Zebra é o apelido de um rapaz que frequentava lá em casa. E aí a gente separou ele e o Zeno ficou dando risada, né? Ficou dando risada dele, ele foi lá pro quarto, aí ele pegou um caderno universitário, né, dos meninos, fez um desenho, porque o Zebra é o seguinte, ele era um cara que tinha a testa amassada, que ele não tinha osso aqui numa parte da testa, assim, uma metade da testa dele não tinha osso, era só a pele. Então, se ele ficasse meio alterado, a gente via a pulsação aqui assim, então via aquele saltinho assim, como se tivesse um coração aqui dentro. Na verdade, a veia, né, pulsando o sangue, então empurrava aqui. E por que ele era assim? Porque quando ele trabalhava, que depois desse acidente ele se aposentou por invalidez, mas ele trabalhava, pegava o trem, morava em Osasco, ia para o trabalho e voltava. Um dia, o trem abriu a porta para o lado contrário da plataforma. E ele estava ali, era hábito já do trem parar daquele lado e abrir a porta daquele lado já na plataforma. Então ele já ficava ali preparado para descer. Quando o trem abriu, não era a plataforma, era o lado de outro trem que vinha passando. Então ele foi, como outras pessoas também foram, caíram ali e o trem pegou, arrastou ele. Ele ficou em coma mais ou menos um mês e depois Deus libertou ele, tirou ele lá do coma, deu a vida para ele de novo. Então ele frequentava em casa. Só que depois disso ele ficou meio criança, assim, né? Ele já era um homem feito e fazia brincadeira de criança, assim. Tudo que ele imaginava ele fazia, assim, brincando. Só que tinha brincadeira que era meio pesada. Uma vez a gente andando, ele tinha um homem falando no orelhão, no telefone, e ele deu um tapa no orelhão. Passando do lado, assim, ele deu um tapão no orelhão e falou lá pro homem, levou um susto, né? Aí falou umas coisas lá pro homem e continuou andando como se nada tivesse acontecido. E ele era meio bobão, assim. E aí o João pegou um caderno, desenhou desenhou uma linha do trem, desenhou o trem chegando e ele desenhou o zebra amarrado em cima da linha do trem. Colocou lá o desenho e depois chegou lá, jogou o caderno assim, jogou o caderno no peito do zebra, virou as costas e saiu andando. E aí que a gente foi olhar, depois eu fui perguntar para ele, né? Depois, antes de dormir, eu falei, por que é isso aqui, João? Aí ele falou, eu falei, isso aqui é um trem atropelando ele. Teve muita história. Eu pegava muito no pé do João Vitor para ele aprender na escola, que a professora ensinava. Vinha recadinho lá que o João estava conversando e não fez a lição, essas coisas. Ele sempre gostou muito de conversar. E aí, tanto que quem repetiu o dia depois foi o Daniel, né? Daniel, não sei em que série que foi do ensino fundamental, e ele repetiu, todo mundo passou menos o Daniel, porque ele estava dando atenção pro João e o Daniel que repetiu o dia. E aí um dia eu falei assim, eu cheguei do trabalho e falei, João, cadê a sua caderneta na escola? Quero ver se tem algum bilhete da professora. Aí ele foi lá, pegou na mochila dele a caderneta, trouxe e falou assim, ó pai, só que eu já apanhei, tá? Você vai ver aí, mas a mãe já me bateu, tá bom? Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Aí quando eu fui abrir, fui ler, o João ficou fazendo isso, aquilo, ficou conversando, não fez a lição.